Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre o Vitória e um zagueiro que já teve passagens, no futebol brasileiro há muito tempo, mas tem uma identificação com o Leão. Será que ele poderia voltar para o Brasil depois de tanto tempo, Inclusive para o Vitória, que foi o único clube que ele jogou ainda no Brasil, última temporada lá em 2013. Vou comentar aqui com vocês, vou falar sobre a chance desse retorno ao futebol brasileiro. Além disso, quero falar também sobre a chegada de um novo técnico. Um dos nomes cogitados até então, com a saída do Léo Condé, até o momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não foi oficializada a sua demissão, mas a tendência é que seja realmente aí nas próximas horas para ter essa saída do jogador, do treinador. Então eu vou aqui trazer um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Leão, para chegarmos aqui a 58 mil inscritos até o final desse próximo mês de maio. Então, se você está assistindo e não se inscreveu, considere deixar seu like aqui embaixo, se inscrever. Certamente, se você puder deixar seu like, compartilhar, me ajuda bastante a esse objetivo. E também todos os dias com novos vídeos do Leão, você se mantém aqui bem informado. Bom, quero começar falando aqui com vocês sobre a saída do técnico Léo Condé, que a tendência é que seja oficializado nas próximas horas. Até vou deixar aqui essa informação lá do Pedro Centosé, valeu também no caso dessa informação em relação à chegada de um novo técnico, que seria, por exemplo, a chegada do treinador que esteve passagem por último no Atlético Paranaense, que é então Wesley Carvalho, treinador então que poderia ser uma alternativa. Nome então que está aí com seus 49 anos de idade, último trabalho no Atlético Paranaense, ele ficou muito tempo como auxiliar técnico e assumiu na reta final do Brasileirão do ano passado, 33 jogos e 11 vitórias. Aquela coisa, foi uma passagem horrível dele? Eu diria que não, ainda mais pelo primeiro trabalho. Mas a cobrança e até a expectativa com aquilo que poderia render o atual elenco, no caso do Atlético Paranaense, foi muito abaixo e já era de se esperar, no caso, como uma demissão do treinador, que aí foi demitido e trouxe o Cuca. Então, apareceu nesse primeiro momento, na manhã dessa terça-feira, como um dos primeiros nomes para ser cogitado com a eventual saída do Léo Condé. A tendência é que chega o novo treinador nessa próxima quarta-feira, dia 15 de maio, então fique esperto aqui no canal, que qualquer coisa eu trago aqui para vocês, mas vamos esperar. O nome do Wesley Carvalho é um nome que agrada? Olha, a torcida no geral não, e também para mim, eu acho que se for para demitir, por exemplo, o Léo Condé, é um técnico que é jovem e tem potencial, certo? Mas o melhor seria contratar um técnico com um pouco mais de experiência. Se for para apostar em uma nova promessa, uma nova aposta, eu prefiro um técnico que já conhece o atual elenco, até porque o Wesley Carvalho teve apenas essa passagem no Atlético Paranaense como treinador profissional. É claro, já passou no Vitória, lá na temporada de 2017 e 2018 também, quando estava sendo um auxiliar técnico, até fez uma partida no profissional como auxiliar, acabou subindo com uma falta de um treinador e depois foi comandar o Palmeiras. Foi um ótimo desempenho no Palmeiras, na categoria de base, e aí depois no Atlético Paranaense, onde começou a sua carreira como profissional. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, se gosta dessa opção, se não gosta, estou curioso para ver o que você tem a dizer aqui embaixo. Antes de dar sequência aqui no vídeo, eu tenho um recado também para vocês da Betfair, e eu quero destacar aqui esse próximo jogo, entre Vitória e o Atlético Goianiense em casa, que é uma vitória, então, do Vitória 1,9 a cada real apostado. Ótima cotação, vamos colocar aqui, por exemplo, R$65 nesse jogo, voltaria 123, ótima cotação realmente. Ah não, Gustavo, não estou muito confiante no Vitória não. Então vamos lá, você pode apostar aqui, por exemplo, se o Vitória vencer ou empate, Cadê a opção aqui, Vamos lá, empate ou aposta aqui, Então o Vitória 1,35, boa cotação ainda, vamos colocar aqui R$100, por exemplo, caso vença, voltaria R$35 nesse jogo. Acho que vai ter, por exemplo, mais de 0,5 gols, que vai ter então uma vitória. Já voltaria então em uma cotação de 1,35 ou não, vamos colocar aqui mais de 2 gols, por exemplo, nesse jogo, cotação total de, vamos lá, esperando a carregar aqui, mas um valor próximo aqui de 1,35 também, boa cotação para esse compromisso. Para você começar então lá na Betfair, lembrando, a partir de R$65 você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito, não depositou 65, já vai ter 130 para começar a apostar, seja nesse próximo jogo agora contra o Atlético Goianiense, no próximo contra o Atlético Mineiro ou Internacional, enfim, vamos aguardar para ver, mas boa cotação nesse compromisso e várias opções, de você colocar, ambas as equipes vão marcar, por exemplo, sim, não. Boa cotação, 1,33 para cada um dos lados, realmente um compromisso importantíssimo e com essa boa cotação, vitória aqui normal, sem um empate,
1,90. Se colocar aqui R$65, você já vai ter 130. Apostando nesse jogo, voltaria 247 para você começar. Então, o link da Betfair está aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Bom, então quero falar agora com vocês sobre essa possibilidade da volta do Gabriel Paulista, né? Zagueiro que é revelado na base do Vitória, ele que atualmente está com 33 anos de idade e saiu do Brasil há muito tempo, há 11 temporadas, quando estava ali com 21 para 22 anos e vinha de uma fase muito boa pelo Vitória. Foram 4 temporadas consecutivas, de 2010 a 2013, não é à toa que nesse meio tempo, né, foram aí 7 gols, um zagueiro que contribuiu muito na parte ofensiva e mais de 100 jogos disputados. Na ocasião, então, foi negociado junto ao Villarreal da Espanha. No Villarreal teve um bom desempenho até chegar no Arsenal, que aí eu lembro bastante dele, né? No Arsenal, 2014 a 2016, naquela época que o Arsenal tinha poucos brasileiros, né? Eu lembro que ficou um tempo ali tendo apenas o Gabriel Paulista como opção para zaga. No Arsenal nunca conseguiu ser um titular, eu acho que ainda o técnico na época era o Wenger, ele era sempre um reserva na posição, mas até que jogou com frequência, 29 jogos, 27 jogos em média por temporada. E aí, então foi para o Valência da Espanha, onde conseguiu dar essa volta por cima. Tem alguns momentos sendo cogitado para a seleção brasileira, que me surpreendeu bastante ele nunca ter jogado uma partida como o time, né, da seleção brasileira, mas ele já foi convocado, se eu não estiver enganado, foi lá em 2015. Aí então no Valência ficou esses últimos 6 anos basicamente, sempre como um cara importante, como titular. A última temporada ele perdeu alguns jogos por conta de problemas físicos, mas foram 23 partidas e um gol. E nesse ano já tinha 19 jogos até se transferir para o Atlético de Madrid, que eu particularmente não sabia que ele estava no Atlético de Madrid, tá? Pelo que eu vi aqui, foi um contrato que ele assinou no início desse ano, e aí um contrato curto, somente até junho, quando termina o seu vínculo. Não é à toa que pelo Atlético de Madrid foram apenas 4 jogos disputados. E como eu deixei aqui, ó, na informação lá do Central do Vitória, falando que tem uma especulação de que o Gabriel Paulista deve encerrar o vínculo, né, com o Atlético de Madrid e voltar para o futebol brasileiro, e o Vitória poderia ser uma alternativa. É aquela coisa, do ponto de vista financeiro, é viável pensar que o Vitória seria o grande favorito a ficar com o jogador? Eu diria que não, até porque é um atleta jovem, 33 anos, eu acho que ainda tem muito potencial. Só que, se você for ver, eu acho que aqui no Brasil certamente vai aparecer alguns times interessados na sua contratação com um potencial financeiro maior e, na minha opinião, um atleta ainda com espaço para continuar na Espanha, seja num clube menor, por exemplo, vai ser um zagueiro para chegar e ser titular do Valladolid na próxima temporada na primeira divisão, ou por exemplo no Eibar, cara, eu tô ruim de time agora da Espanha, mas eu acho que é um cara que no Sevilha, por exemplo, por que não, né? Acho que é um atleta ainda com muito mercado, Villarreal, por exemplo, que ele já jogou. Então, não sei até que ponto essa questão financeira é extremamente viável de se pensar. Eu vou deixar aqui também um mapa de movimentação dele nessa temporada. Ele que é um zagueiro que atua mais pelo lado esquerdo. Então, nesse ano aqui, ó, somando os jogos pelo Atlético de Madrid e pelo Valência, ó, nota média 6,82. Foram 22 partidas, 20 como titular. Vale lembrar que a maioria realmente pelo Valência, né? Porque no Atlético de Madrid mesmo, se você for ver, de fevereiro para cá foram apenas 4 jogos e o último jogo dele dia 9 de março. Então, totalmente fora do plano, né? E a tendência é que ele realmente deixe o Atlético de Madrid, mas é um nome com muito mercado. Se o Vitória consegue essa contratação, eu acho sensacional. Ele já pode assinar um pré-contrato, né? Como se encerra em junho desse ano o seu contrato, já pode assinar um vínculo agora em maio, até o final de julho, né, no caso. E aí, então, para o ano que vem, ficaria à disposição do mercado, para esse ano, melhor dizendo, à disposição do mercado. Se o Vitória contrata, é excelente, eleva muito o nível da zaga. Uma zaga, por exemplo, com o Wagner Leonardo e o Gabriel Paulista, eu acho simplesmente sensacional. E fora que é um jogador da casa, revelado, com certeza é um fato que pode pesar, tanto nesse ponto de vista financeiro, até porque já está no futebol europeu há muitos anos, e também em relação, por exemplo, a essa possibilidade de voltar ao Brasil e agora, né, para o clube que ele é revelado. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer. Vou deixar também outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe do Vitória aqui recentemente no canal e algumas outras especulações, e pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Valeu, galera!